Muito bom dia, uma ótima terça-feira para todo mundo, chegando com as primeiras notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa, sempre começando o seu dia, deixando você muito bem informado, do jeito que você gosta. E hoje temos muita coisa para falar, depois da reunião de ontem do Conselho Deliberativo, da qual participaram o presidente Mário Bittencourt, o vice-presidente Matheus Montenegro, para prestar esclarecimentos em relação ao processo de SAF. Muita gente com a expectativa de que talvez tivéssemos uma bomba, uma grande novidade. Isso não aconteceu, mas o que podemos aproveitar da reunião de ontem para projetar o que vem por aí quando o assunto é SAF? Vou falar sobre isso aqui, mas também tem informação, tem notícia, inclusive notícia não muito boa. Pensando não só no jogo de amanhã contra o Corinthians, amanhã já tem jogo. Hoje, o técnico Renato Gaúcho fecha a preparação, define o time titular para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E, infelizmente, não teremos Thiago Silva e provavelmente também Hércules. E eu vou explicar tudo isso para vocês a partir de agora. Se você puder deixar o seu like aqui e se inscrever no canal, é sempre muito importante. Então, faça isso, ative as notificações também, porque aí você não perde nenhuma informação. Bom, vamos começar essa terça-feira, infelizmente, não trazendo boas notícias aqui, porque ontem o Fluminense confirmou que o zagueiro Thiago Silva, de fato, teve uma lesão muscular. Vou colocar na tela aqui para vocês o comunicado. Na verdade, nem vou colocar na tela, só vou dizer aqui exatamente o comunicado que o Fluminense divulgou, que o Thiago sofreu uma lesão na coxa direita durante a partida contra o Santos e o atleta deve retornar aos treinos em 4 semanas. Algo que não é normal. O Fluminense divulgar, dar um prazo para o retorno do jogador. Eu acho que isso acontece porque a gente está falando do Thiago Silva. Não creio que seja uma mudança de postura geral. É muito ruim. Eu falei isso ontem, se a lesão fosse confirmada, é muito ruim não só por perder o Thiago Silva, que é um dos principais jogadores do time, é o líder, o capitão, mas porque a gente já vem tendo problemas na zaga. Problemas com os companheiros do Thiago Silva. Porque até agora ninguém convenceu o torcedor. O Freitas até fez um bom jogo contra o Santos, mas é um jogador que vinha sendo contestado, inclusive até antes do jogo chegou a ser vaiado. E agora perde o Thiago Silva. Se antes já não estava bom, imagina agora. A gente está falando de um mês, hoje é dia 15 de abril, então você falou um mês afastado, 15 de maio, basicamente se preparar, pegar 1 ou 2 jogos e depois é Mundial de Clubes. Enquanto isso, vários jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Não tem momento bom para perder o Thiago Silva na temporada. A gente sabe disso. Mas é doloroso. E a gente está falando de jogador de 40 anos. E que, infelizmente, isso pode acontecer, deve acontecer, porque chega uma hora que o corpo já não aguenta. Não estou falando nem que é o caso do Thiago, que é um cara extremamente profissional, se prepara demais, um exemplo. Mas é uma questão humana, é natural no corpo do ser humano. Chega uma hora que você vai começar a sentir mais e as lesões acabam acontecendo. Com o Thiago Silva acho que não vai ser diferente. E até por isso o Fluminense, acredito eu, tem que dar uma atenção especial a esse setor. O Fluminense, eu venho falando isso, e não é de agora, lá de trás, na época ainda das contratações. O Fluminense precisa trazer mais um jogador indiscutível para esse setor. Pois bem, sem Thiago Silva, Renato vai ter um desafio agora de formar uma nova dupla de zaga. Quem vai entrar vai ser o Thiago Santos? A gente vai debater isso ao longo do dia, porque depois do treino a gente vai ter mais informações, provavelmente. E além disso, o Hércules. Ele sentiu um incômodo muscular, por isso saiu no intervalo contra o Santos. E aí, o que eu apurei ontem é que ele passou por exames, assim como passou o Thiago Silva, mas não foi detectada uma lesão muscular no Hércules. Foi a informação que eu apurei. Tá? Então, provavelmente ele não vai enfrentar o Corinthians, não vai viajar para São Paulo, mas, a princípio, por precaução. O exame não detectou lesão no jogador. Isso é o que eu apurei. Excelente notícia, muito bom. Importante, por mais que o Hércules não venha jogando bem, por mais que eu acredite que o momento é de dar uma chance para o Bernal, perder jogador no setor tão importante é muito ruim. E o Fluminense já perdeu o Otávio, que tinha chegado recentemente.
Então seria péssimo também perder o Hércules agora, Hércules e Thiago Silva de uma vez só. Que bom, que bom. Vamos ver se de fato ele vai conseguir voltar para o jogo de final de semana contra o Vitória, se esse incômodo, essas possíveis dores não persistirem no jogador. Vamos entrar no tema reunião do Conselho Deliberativo ontem à noite, 4 horas de reunião do Conselho para falar exclusivamente sobre SAF. Até a possibilidade que na pauta estava previsto o assunto mundial de clubes, mas SAF acabou tomando todo o tempo ali das explanações, do debate, das apresentações feitas principalmente pelo vice-presidente Matheus Montenegro, o presidente Mário Bittencourt também esteve presente. Muita gente, eu acho que tinha expectativa de uma grande novidade, de uma proposta confirmada de SAF, ou de alguma revelação, algo que realmente mudaria a visão de muita gente em relação ao processo que vem sendo conduzido até aqui, tudo que gira em torno desse mundo SAF fluminense. Mas não foi isso que aconteceu, porque o que foi falado basicamente são informações que nós já temos, com alguns detalhes que foram pontuados, importantes, que a gente pode, a partir disso, já conseguir traçar aqui um caminho, um norte sobre o que vai acontecer muito em breve. E eu vou falar sobre isso agora. Mas também essa reunião, ela serviu para externar, para escancarar para todo mundo que a qualidade do debate, principalmente de um modo geral, mas principalmente nesse Conselho Deliberativo, não é algo que é exclusividade do Fluminense, tenho certeza disso. Acho que de um modo geral, o nível de discussão, de debate, de cobrança, de fiscalização nos clubes associativos é mais ou menos o que a gente viu ontem. Algumas pessoas que têm capacidade, que têm nível intelectual alto, que têm realmente propostas interessantes, autonomia para chegar, para contestar, para cobrar, para falar, para se posicionar de maneira bem embasada, mas tem outras pessoas que não têm a menor condição ou que estão ali para aproveitar o espaço para defender aquilo que talvez seja melhor para si, os próprios interesses. E por que eu estou falando isso? Porque para a gente definir o futuro de SAF no Fluminense, ou, na verdade o futuro do Fluminense, é a decisão para mim mais importante da história do Fluminense, desde que ele foi criado, desde então, falando em estrutura, falando em administração, em termos estruturais e administrativos, é a decisão mais importante. Mas o que me incomoda, o que me preocupa, e por isso eu acho que a qualidade do debate é muito ruim, e essas pessoas participam ativamente de decisões que são tomadas, de aprovações sobre decisões da diretoria, enfim, em pautas que são importantes no dia a dia do clube, mas algumas, eu acho que grande parte do debate, às vezes, gira em torno de posicionamentos políticos, no sentido ruim da palavra. Porque é óbvio que a política faz parte, mas muita gente está ali porque é a favor, porque é a favor, é contra, porque é contra. É contra porque é contra a gestão Mário Bittencourt. É a favor porque é a favor da gestão e porque apoia a gestão Mário Bittencourt. Aí sobe no púlpito para ficar só bajulando, elogiando a gestão, dizendo que está tudo lindo, maravilhoso. O outro vai lá, faz aquelas críticas de senso comum, sem fundamento, só para ir lá dizer que está peitando e que é contra, e que eu sou fodão porque eu tô contra aqui, batendo de frente aqui com o Mário Bittencourt. E aí, o que realmente é importante, os questionamentos, as perguntas, as cobranças, os esclarecimentos, algo que vai ajudar a gente a construir um debate sincero e honesto sobre o que é melhor para o Fluminense, acaba ficando em segundo plano. Mas cobranças que realmente fazem sentido. Não é para fazer graça, para falar para uma determinada bolha. São cobranças, perguntas que interessam ao torcedor que não participa da vida política do clube, no dia a dia. Essa reunião poderia ter servido para esclarecer muita coisa, mas infelizmente só reforçou algumas coisas que a gente já sabe, coisas que já vinham sendo faladas e serviu de pauta, de palco ali para perguntas ou posicionamentos que na verdade pouco interessam ou pouco colaboram para o
pro debate, pro cerne do debate, porque realmente importa. De novo, não são todos. Tem pessoas capacitadas, mas quem viu a reunião inteira percebe que em alguns momentos é um show de horrores. São pessoas que não estão ali, parece que não estão ali preocupadas em tocar em pontos que realmente podem contribuir para uma discussão melhor, para o entendimento de muita gente que às vezes gostaria de estar ali para fazer uma pergunta e não pode fazer. Mas durante a explanação do Matheus Montenegro, que fez ali um resumo, desde quando eles assumiram a gestão, a partir do momento que eles passaram e entenderam que a SAF era necessário, que seria inviável o Fluminense a longo prazo conseguir continuar competindo em alto nível, brigando por títulos constantemente, se não tivesse o aporte de um dinheiro novo, de um investidor, falando sobre a situação, como era a situação do clube, como está agora. São coisas que já foram faladas e externadas aí em diversos momentos, em diversas entrevistas concedidas pelo próprio presidente Mário Bittencourt. Mas durante essa explanação também ficou muito claro algo que até então, assim, a gente tinha já algumas informações nesse sentido, mas da própria diretoria não tinha partido o interesse claro de vender a SAF para um grupo, ou para pessoas, ou para uma pessoa, para um tricolor, ou tricolores. A gente sabe que, supostamente, tá para chegar uma proposta que seria de um fundo de investidores. Esses investidores seriam tricolores, e esses investidores iriam, portanto, aportar uma grana nesse fundo, e esse fundo iria gerir a SAF, a futura SAF do Fluminense. Até então, era algo que tinha saído na mídias, né? Foi publicado na imprensa. Informações que a gente já debateu. Mas não tinha, eu não me lembro pelo menos, tá? O interesse manifestado da diretoria em si, claro, dizendo que, olha, a gente entende que vender para tricolores, para um grupo de tricolores, faz mais sentido porque essas pessoas vão querer visar o lucro, mas elas também vão ter ali uma gestão emocional por torcerem pelo clube. Né? É diferente do cara que vem de um investidor árabe, norte-americano, inglês, que chega aqui, não tem nenhum vínculo com o clube e só visa o lucro. E isso, supostamente, quer dizer que esse grupo se preocuparia não apenas com lucro, mas com performance, com colocar o Fluminense na disputa de títulos, fazer do Fluminense um clube, continuar fazendo do Fluminense um clube vencedor. Ou dessa SAF, no caso, dessa empresa, uma SAF vencedora. Por ser tricolor, esse gestor ou esses gestores fariam isso. Mas, gente, vamos lá. Então, só pontuando que isso para mim não estava claro. E quando a diretoria manifesta esse desejo, é sinal de que realmente eles estão trabalhando com essa possibilidade, de talvez somente com essa possibilidade. E por isso essa proposta desse fundo, ela pode acontecer muito em breve. Havia expectativa de que ocorresse até hoje, até ontem, não aconteceu. E pode acontecer muito em breve. Isso é bom ou ruim? Isso é garantia de sucesso? Ter ali um grupo de tricolores gerindo a SAF do Fluminense? É claro que não. A gente está vendo Pedrinho BH no Cruzeiro. E olha como está o Cruzeiro. E ele já falou, o Cruzeiro já foi comprado pelo Ronaldo, o Ronaldo vende para o Pedrinho BH e ele já deu declarações recentemente, dando a entender que já está meio que arrependido. Que é um negócio que só dá prejuízo, não dá lucro. Aí o Pedrinho daqui a pouco resolve encher o saco disso, tá perdendo dinheiro pra caramba, vai vender para outro, vai vender para quem? Sei lá. Os R's lá do Atlético Mineiro, Menin, se juntaram, compraram o Atlético Mineiro e a torcida tem diversas críticas à SAF do Atlético Mineiro, que também ainda não é uma SAF vencedora, longe disso. Então não é, eu acho que a discussão principal deveria ser sempre em, seja qual for o grupo, se é daqui do Brasil, se é de fora, tem expertise, tem capacidade, tem lastro, tem história de boas administrações, tem histórico de boas administrações, porque o fato do cara ser tricolor não garante em nada que ele conseguirá fazer uma boa administração. E outra, gente, se é um grupo de milionários, bilionários, abastardos, que vão comprar essa SAF do Fluminense, mesmo que sejam tricolores. Desculpa, a galera do mercado financeiro, esse pessoal pensa primeiro em dinheiro, segundo em dinheiro,
terceiro em dinheiro. Em quarto, talvez, dinheiro. Essa é a realidade, pô. Acreditar que, não, porque é tricolor, que vai pensar só em título. Não, todos vão querer lucro. Todos vão, e se der errado, e se o negócio não der certo, começar a dar prejuízo, como em qualquer outra empresa, vai ser vendida. E aí depois vai ser vendida para quem? Então, o que o torcedor gostaria de entender, ou gostaria de ter entendido numa reunião como essa? Quais são as garantias que o Fluminense tem? Quais são as garantias que o Fluminense pretende ter? Mas não tem proposta, porque foi falado que não tem proposta ainda. E para mim, eu sempre falei isso, é muito estranho assim, um clube do tamanho do Fluminense não ter nenhuma proposta. Mas veja bem, o que é proposta? A proposta formalizada, feita, ela acontece depois de uma negociação, depois de uma discussão ali dos termos. Para a pessoa que vai comprar, chegar após todo o estudo dos números e aí sim, vou te fazer uma proposta aqui oficial. Mas nem disso a gente tem. De outras empresas, de investidores que chegaram, que fizeram essa abordagem inicial. Na verdade, temos informações. O Grupo Árabe, o José Ilan falou isso há um tempo atrás, que o Grupo Árabe fez uma sondagem ali, uma proposta. Teve conversas, mas que essa possível proposta não foi ouvida. Então, quais são os critérios que estão sendo utilizados pelo BTG? Aliás, outra coisa que aí sim seria interessante saber, porque o BTG já está no Fluminense há 3 anos fazendo isso ou mais. Então, qual foi a avaliação que o BTG fez? Qual o diagnóstico que o BTG faz? O que o Fluminense está pretendendo no mercado? Porque, veja bem, as coisas mudam. Antes o Fluminense ele queria não vender o controle. Depois mudou. Passou para o mercado, agora nós aceitamos vender o controle. Não precisou chegar uma proposta para isso. Né? O clube se adequa a uma resposta do mercado. Então é claro que para a gente discutir valores, aportes, garantias, detalhes, vem depois de uma proposta, mas tem o diagnóstico interno que o BTG fez, aquilo que o clube quer, aquilo que o clube vai pedir no mercado. Se vão atender é outra coisa. Mas é entender o que a gente não sabe até agora, qual o diagnóstico que o BTG fez. Quais garantias que teremos depois? Se alguém pega e vende o clube, compra e depois vende, como é que fica? Qual a garantia que o Fluminense terá a partir disso? Ninguém perguntou isso no conselho. Não tem nenhum conselheiro para esclarecer. Veja bem, por isso eu estou falando. Não é... A questão política está em torno disso o tempo todo. Mas são coisas que são do interesse de todos nós. Que não tem nada a ver com política. Outros players não estão interessados, outros investidores, porque se não chega a proposta formal, se aparece um interessado, fala, olha só, estou querendo a SAF do Fluminense, mas eu quero nesses moldes assim, a gente pode conversar, pode... Não. Desse jeito a gente não quer. Então, não chegou proposta. Mas a gente vai saber de outros investidores que se interessaram, o torcedor ele terá a possibilidade de escolha entre outras propostas ou vai ser só essa proposta desse fundo que aparentemente está sendo montado e dessa ideia que aparentemente está definida de que o Fluminense, a SAF, ela seria vendida exclusivamente para um tricolor ou para tricolores. Se for isso, não vai ter outras propostas. Certo? Não vai ter uma proposta de investidor internacional, por exemplo. Eu não estou nem dizendo que o investidor da Grécia, da Arábia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que lá eles são melhores, não. Que basta vir um árabe aqui que vai dar tudo certo. Não, tá aí o Vasco, penando. Né? Vieram os 7-1 americano lá, fizeram o que fizeram, tá aí o Vasco agora penando atrás de investidor. Então não tem garantia. Aliás, a SAF não tem garantia de sucesso nenhuma. É um risco. E sempre vai haver um risco. Pode dar muito certo, como pode não dar. E quando não dá, a gente não sabe. Porque é uma coisa que não tem como voltar atrás. É irreversível. Por isso é uma decisão tão importante. Quando a gente fala em transparência, inclusive hoje, o Fluminense convocou jornalistas para ir ao CT Carlos Castilho, eu estarei lá, para justamente esclarecer e tirar dúvidas, e enfim, abordar outros pontos. Eu vou estar lá justamente para isso, para tentar tirar essas dúvidas que ficaram comigo, dúvidas que eu estou expondo aqui para vocês, porque veja bem, nada aqui é conclusivo. São coisas, questionamentos que eu estou levantando aqui e que eu vou, tendo a oportunidade, levantar lá também diretamente para o presidente, para o vice-presidente, para tentar depois explicar melhor para vocês. Essa é a minha responsabilidade, é passar informação com responsabilidade.
né, com honestidade. Esse vai ser sempre o meu compromisso com vocês aqui. Às vezes vou errar, às vezes talvez vou exagerar, enfim, mas é sempre tentando fazer o melhor. E aí quando a gente fala nessa questão de transparência, surgiu o interesse de outro investidor, mas nós não vamos ouvir porque a gente acredita que isso aqui é o melhor para o clube. Então que seja comunicado, olha só, a gente entende que a gente tem aqui um fundo de tricolores, surgindo outros interessados com propostas e ideias que pra gente não faz sentido, que a gente acha que não vai ser o melhor pro clube. Essa aqui é a proposta que a gente tem, que a gente acha que é melhor. Essa aqui é a proposta que vai ser votada. Cabe a vocês aprovarem ou não. Talvez isso lá na frente aconteça. Vamos ver. Mas talvez também a gente nunca saiba de outros investidores que supostamente poderiam querer entrar nessa disputa. Então, o torcedor também, a gente quer entender os critérios. Quais os critérios serão adotados? Isso poderia ter vindo, nem que pudesse ter vindo através de perguntas, de questionamentos. Falei sobre garantias, quais vão ser o que o Fluminense pretende em termos de aportes, quantos aportes, os valores desses aportes, e depois que esses aportes acabarem. A partir daí, como fica? Vai ser dinheiro do clube? Esse investidor ele vai herdar toda a dívida, porque isso tem que ser levado em consideração. Xerém terá todas as propriedades de Xerém. É esse tipo de detalhe que o torcedor está ansioso para saber, para daí a gente poder realmente cada um fazer a sua análise e entender se é o melhor ou não para o clube. Transformar o Fluminense em SAF neste momento, ou se é melhor esperar. É claro que o clube vai falar, tem que chegar a proposta, só depois da proposta a gente tem como ser transparente, de fato. Ali em relação a valores, tudo está envolvido, mas os critérios, os parâmetros, se não dá para falar sobre isso, porque talvez prejudique, né, uma negociação, prejudique o diálogo com o mercado, então não adianta muito ter esse tipo de reunião, porque a gente não vai conseguir sair do lugar. Né? Eu acho que o torcedor, de uma forma geral, está interessado em saber desses detalhes, o que realmente tem do Fluminense, o que o Fluminense tem a oferecer no mercado, ou o que o Fluminense espera do mercado. E o que o mercado está sinalizando. Ficou claro também que essa aprovação vai passar pelo Conselho Deliberativo, o que antes não estava. Internamente, então, o Fluminense dizia que não tinha obrigação de passar pelo Conselho Deliberativo. Mas há divergências quanto a isso, né, em relação ao estatuto do clube. E isso poderia gerar judicialização. Aliás, seria um prato cheio para isso. Então, parece que... eu acho que o Fluminense entendeu isso, a diretoria entendeu isso, vai passar pelo Conselho, pela votação do Conselho Deliberativo, até para evitar isso, essa judicialização, que é algo que é realmente péssimo, que não vai ajudar em nada, só vai tumultuar também e vai atrapalhar todo o processo. Eu vou falar de novo, gente, sobre isso. A SAF, em ano eleitoral, vai ser um instrumento político para muita gente. Então você tem que tomar cuidado com os discursos, para ver se o discurso se faz coerente ou não, de um lado e de outro, da gestão e de quem é de oposição. Porque vai ter muita gente que antes era super a favor da SAF, agora vai ser contra a SAF. Por quê? Porque não está no poder. E quem está no poder vai fazer política para aprovar a SAF. E a política, assim, bem feita, como deve ser, como deve acontecer, faz parte, é do jogo. A questão é você saber discernir o que é um discurso, o que é informação, o que é fato, de discursos que basicamente se baseiam em interesses próprios, né? Discursos vazios que não contribuem para um debate sério sobre algo que pode mudar a história do clube. Se você é contra ou a favor da SAF por ideologia, ou porque é contra porque acha a proposta ruim, ou é a favor porque acha a proposta muito boa, tudo isso é legítimo, gente. Tudo isso é legítimo. Mas tem pessoas, quando eu vejo uma reunião como a de ontem, para mim fica evidente que tem muita gente ali que não está muito preocupado se vai ser bom, tá preocupado se vai ser bom para eles, para o grupo deles, e não para o clube. Você não, a gente quer tomar a melhor decisão para o futuro do Fluminense, para ver um futuro vencedor, para ver o Fluminense sendo campeão cada vez mais. Então, mesmo que seja uma única proposta que seja apresentada, que venha a ser apresentada pela gestão, você vai ter o poder de vetar essa proposta se achar que a proposta não é boa. Não, eu quero ouvir outra oferta. Não, eu acho que isso não é suficiente. Eu acho que o Fluminense não vale só isso. Eu acho que desse jeito não é o melhor para esse momento.
Lembrando, o Fluminense, o próprio vice-presidente Matheus Montenegro, diz que o Fluminense não tem urgência, desespero para virar SAF. Porque o Fluminense é autossustentável, ele pode sustentar. Não foi numa situação contra Vasco e Botafogo, que estavam praticamente falidos ali, que se não fizesse, não é que iriam acabar, mas estavam ferrados. Não é a situação atual do Fluminense. É muito diferente. Não há esse desespero. Não tem porque a gente aprovar algo agora, de qualquer maneira, só porque tem que virar SAF. Não. Seja qual for a proposta que chegar, você vai poder avaliar, mas para isso você tem que estar bem informado, saber realmente ter consciência daquilo que está fazendo, para poder votar sim ou não. Mas seja qual for a proposta, a oferta, ela não vai ser empurrada goela abaixo. O sócio ele vai ter o direito de se manifestar na Assembleia Geral, que é quando, de fato, tudo vai ser definido. A gente precisa de debates construtivos, acima de ideologias e interesses. E ontem, para mim, a gente teve ainda muito longe do suficiente para entendermos se realmente estamos no caminho certo ou não. Vamos aguardar que virá pela frente. Hoje, como eu disse, estarei lá no CT, tendo novidade, algo que realmente possa contribuir para esse debate, eu vou trazer aqui para vocês. Sempre com responsabilidade, sempre com imparcialidade, pensando apenas o que é melhor para o Fluminense. E aí, a partir disso, cada um também vai tirar a sua própria conclusão. Falou, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. A gente volta, assim que possível, com mais informações. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, seu comentário também é muito bem-vindo. Tamo junto. Valeu!